A paz do Senhor, irmãos. Eu cumprimento a igreja, cumprimento aqueles que nos acompanham pela live. Em especial, eu quero fazer menção ao nosso pastor Marcos, que está num tempo de férias, né? Férias escolares das crianças, então ele está em um tempo de descanso com a família. E, em nome da igreja, dizer que estamos com saudade, estamos esperando, né? Ansiosos o retorno do Senhor. Amém? E agradecer também ao meu pastor Marcos também pela oportunidade de estar aqui, né? E hoje, a minha família, né? A minha igreja, porque somos um corpo, né? Se eu estou aqui servindo os irmãos com a palavra, é porque antes mesmo de eu chegar aqui, já tinha alguém na porta, já tinha alguém cuidando do estacionamento. E o que eu faço aqui não é maior do que aquele que está ali cuidando ali fora. É simplesmente o servir. Eu agradeço a Deus por estar aqui, porque não é pela minha capacidade, mas é por tudo aquilo que o Senhor tem para fazer através da minha vida. Eu sou simplesmente um vaso. Oh, Deus, obrigada. Senhor, eu preciso ministrar. Sabe que... Eu até falei com o Nenis, será que pode ministro correr? Porque hoje eu estou borbulhando. Tipo, pipocando. Porque essa palavra é muito maravilhosa. E antes de eu estar aqui ministrando para os irmãos, ela foi ministrada na minha vida. E por isso que eu estou assim. E eu queria ler com os irmãos, abrem aí comigo as suas Bíblias, em Romanos 12:2. Romanos 12:2 diz assim: não sejam mais moldados por este mundo, mas pela nova maneira de vocês pensarem. Vivam uma vida diferente. Então vão descobrir a vontade de Deus. Isso é, o que é bom, agradável e perfeito. Amém, irmãos? E essa ministração hoje, ela tem como tema: Deus tem um plano perfeito para você. E sabe, irmãos, este plano ele é personalizado, ele é individual e ele é intransferível, né? Ele é personalizado porque Deus nos deu as ferramentas para que nós venhamos a executar aquilo que Ele individualmente chamou cada um para fazer. Isso é maravilhoso e ele é intransferível porque é para você fazer, irmão. Deus nos capacitou, né, com um plano perfeito. E esse plano, ele é manifesto nas nossas vidas quando nós nascemos de novo, né? Na criação, tudo foi perfeito. Mas, com a queda, né, nós perdemos, né, a comunhão com o Pai. Mas através de Jesus, nós somos transportados de um império de trevas para o reino do Filho do seu amor. Em Jeremias 29:11, abram aí comigo. Sei muito bem o que planejei para vocês. São planos para seu bem-estar, não para causar mal. São planos que lhe dão um futuro e uma esperança. Deus tem um plano perfeito para você. E esse plano, ele é manifesto nas nossas vidas através do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então eu queria falar um pouquinho com os irmãos sobre a Trindade, né? Trindade. A palavra Trindade, ela não pode ser encontrada originalmente na Bíblia. Ela é um termo teológico, né? É uma expressão teológica. E o significado dela ela vem do latim e significa trinitas. E procura transmitir um sentido de três em um. Deus é um ser que subsiste em três, sem deixar de ser um. Ou seja, há três pessoas em um único Deus: Pai, Filho e Espírito Santo. Referências bíblicas no Antigo Testamento, no geral, né? Não está só no Antigo Testamento, não. Aliás, aqui está todo o tempo, né? A gente vai ver, desde a criação, né? A Trindade já estava lá: Pai, Filho e Espírito Santo. João 1:1 diz assim: no princípio, antes de existir qualquer outra coisa, a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Nós sabemos que verbo, a palavra é Jesus, né?
Mateus 3, 16, 17 diz: Jesus foi batizado e assim que se levantou da água, viu o céu se abrir e o Espírito de Deus descer sobre ele como uma pomba. E uma voz vinda do céu disse: Este é o meu filho. Então aqui, né, é Deus falando de Jesus, e no momento do batismo de Jesus também vemos o Espírito Santo. João 10, 30 diz: O meu Pai e eu somos um. Aqui é Jesus falando. 1 Coríntios 2,10 disse: Mas Deus nos revelou essas coisas pelo Espírito. O Espírito investiga todas as coisas, até mesmo os segredos mais profundos de Deus. Amém, irmão. Nós estamos, né, nesse tempo, o tempo do Espírito Santo. E para a gente entender melhor esse contexto de Trindade, a gente pode usar como exemplo a música. A música, ela é constituída por 3 elementos: ritmo, harmonia e melodia. Deus é a base, sendo que dentro dele existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esse exemplo que deu foi a nossa professora do Rema, Liliane Servati. Mas aí, na Trindade, nós temos a distinção das atividades deles, né? O Pai teve preeminência, que é um destaque na criação. Quando Deus lá no Éden, né, começa a criar todas as coisas. Mas qual é a procedência de Deus? Às vezes a gente ouve muitas crianças perguntarem isso, né? Quem criou Deus, tia? Deus criou tudo, mas quem criou Deus? Então, Deus não procede de ninguém, nem é gerado por ninguém. A gente vai ver isso em Salmos 92, que diz: Antes das montanhas terem nascido, antes da terra e do mundo existirem, Deus sempre e para sempre é o Senhor Deus. Amém. E para nós compreendermos o novo nascimento, nós fomos feitos então novas criaturas, mas nós temos que entender por que nós tivemos que ser, por que houve a necessidade da recriação. Então a gente vai lá agora em Gênesis 2:7, que diz: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Deus soprou no nariz do homem um fôlego de vida e ele começou a respirar e a viver. E assim o homem se tornou um ser vivo. Este homem foi Adão. Nós temos uma natureza tríplice, que somos um espírito, habitamos, temos uma alma e habitamos em um corpo. É nessa a importância, irmãos. Então, somos um espírito, né? E o espírito é a parte da consciência que nos conecta ao espiritual. A alma é a razão que nos conecta ao intelectual, é onde estão as nossas emoções. E o corpo são os nossos sentidos, é onde nós estamos em contato com o mundo físico, né? Somos um espírito, mas precisamos de um corpo para estar, né, presente aqui. Então, 1 Tessalonicenses 5:23 diz assim: Que o próprio Deus, que nos dá a paz, faça com que vocês sejam puros e completamente dedicados a Ele, e todo o seu ser, espírito, alma e corpo, sejam conservados íntegros e sem culpa na volta do nosso Senhor Jesus. Então nós temos que apresentar o nosso corpo, né? O nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. Então é importante nós estarmos, né, conectados ao Senhor através do Espírito Santo. O nosso espírito é recriado quando nascemos de novo, mas a nossa alma, ela tem que ser todos os dias, né, ensinada, né? Então é através da palavra, é a renovação da nossa mente, né? E o nosso corpo, ele tem que ser cuidado, porque afinal de contas nós precisamos de um corpo para estarmos aqui, né? Essa é muito a visão do nosso pastor Jorge, né, para o nosso ministério. Então estamos aí no projeto Medida Certa, então temos que cuidar do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. E no Antigo Testamento, irmãos, Deus, ele habitava em santuários, né? E eram santuários feitos de forma tão ouro, né? Tecidos finos. E como que você está cuidando do templo do Espírito? Porque hoje você é o templo do Espírito. Então é muito importante a gente estar cuidando do nosso corpo. O plano original de Deus, lá na criação, era que o homem exercesse comunhão com Ele, que o homem
exercesse o sacerdócio e que o homem governasse. Gênesis 1, abre aí comigo. 28. Diz assim: e Deus os abençoou com essas palavras: tenha muitos filhos, multipliquem-se, encham a terra e tenham domínio sobre ela, e tenham domínio sobre os peixes do mar e as aves do céu e toda criatura que rasteja no chão. O homem era a maior autoridade de Deus na criação. Mas, com a queda, Satanás assumiu esse governo, né? Com a queda, com o pecado, né? Você, irmão, tem um inimigo declarado, que é Satanás. Ele é declarado, porém, ele já é derrotado. Então, quando você entra num ringue com um inimigo que você sabe que é seu inimigo, mas que ele já é derrotado, qual é a sua posição diante disso? Você vai entrar, meu Deus, sou fraquinha. Não, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Né? Não é pela nossa força, mas é pelo aquilo que Jesus fez por nós, por tudo que Ele conquistou, pela redenção. Está pago, né? Está pago. E o inimigo, ele é declarado, porém, ele é derrotado. Amém? João 10:10 diz que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Essa é a parte do diabo. Mas a parte de Deus é: eu, porém, venho para dar vida e vida em abundância. Toma esse versículo, porque essa parte B fala que é em abundância. Não é de qualquer jeito. Não foi para isso que Deus nos criou, né? Então, é em abundância. Então, abundância é excelência, é tudo mais que perfeito. E na queda, quando Adão, né, ele peca, né, ele morre espiritualmente. O que é a morte? O que é a morte espiritual? É estar separado de Deus, sem comunhão com o Pai. Eu não vou ler, mas está em Romanos 6:23. Morte espiritual, irmãos, não é a inexistência do espírito humano, mas é a existência do espírito sem a comunhão com o Pai. Então, é não ter comunhão com o Pai. Assim, quando Adão pecou, né, que ele se escondeu de Deus, Deus estava lá na virada do dia para ter comunhão com Adão, né? Então ele pergunta onde Adão está, né? Ele não percebia mais Adão pelo Espírito. Então é uma existência do Espírito, mas sem a comunhão com o Pai. Amém? Você pode ver em Provérbios 15:29 e Efésios 2:1. Deus sempre falou com o homem, sempre quis falar. Deus não é Deus de mistérios. Deus não é Deus que não fala, né? Muitas vezes a gente vai ouvir frases que parecem espirituais, mas quando na verdade muitas vezes são influências do diabo mesmo, para que nós venhamos a nos desviar do caminho. O caminho, a verdade e a vida. Quando, por exemplo, né, Deus não está em silêncio. Quando você está em sofrimento, pensa você como pai natural, vendo seu filho em sofrimento, clamando por você, e você simplesmente, eu não quero ouvir. Então, não tem sentido. Então, essa é uma imagem que o diabo quer que você tenha de Deus, mas esse não é o caráter de Deus. Deus não está em silêncio. E Deus todo o tempo, Ele sempre quis ter relacionamento com o homem. Então, ainda que, irmãos, o pecado, né? Quando você quando você tem o espírito recriado, né? Quando você nasceu de novo, o pecado não tem que ser uma prática. Porém, se ele vier a acontecer, você tem livre acesso a chegar ao Pai, a pedir perdão e a novamente ter comunhão com Ele. Amém? Então, é outra arma que Satanás usa, dizendo que, não, você pecou, você se afastou, você está fora. Tiago Pimentel até falou pastor Tiago, né? Falou uma frase na quinta-feira, que Deus é Pai de todos, mas que nem todos querem ser seus filhos. Então, na verdade, Deus é Pai. Só que nós temos o livre-arbítrio, nós escolhemos se nós queremos ser filhos. Diferente do mundo natural, né? Hoje a gente vê um monte de filho aí procurando DNA para provar, você é meu pai. Só que Deus não é assim, Ele é Pai.
Ele é pai, ele quer, através de Jesus, te adotar como filho, né? Jesus, o primogênito, né? E nós, seus filhos, somos filhos de Deus. Essa é a nossa natureza. Então, como Deus sempre quis falar com o homem, vamos ver lá em Hebreus 1:3, que diz assim: no passado, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos tempos, Ele nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. E foi também por meio do Filho que criou o universo. Ele é o brilho da glória de Deus, a imagem perfeita daquilo que Deus é. Ele é e sustenta todas as coisas por sua poderosa palavra. E depois de ter realizado a purificação dos pecados, Ele se assentou no céu, à direita do Deus glorioso. É onde você está hoje, irmãos, né? Nós estamos sentados à direita do Pai. Amém, amém. Deus sempre quis falar com o homem, né? Vamos ver Deus falando com Noé para construir a arca, porque o povo estava, né, perdido em corrupção e ele queria salvar aquele homem justo, a sua família. Nós vemos Deus falando com Abraão para ele sair da sua parentela e ir para a terra que Deus tinha prometido. Vamos ver Deus falando com Moisés, né, ali na sarça ardente, dizendo que era para ele libertar o povo, né? Vamos ver Deus falando com Moisés ali para o povo hebreu todo o tempo, né, no deserto, quando Deus promete a terra de Canaã. Deus não prometeu e abandonou, Deus esteve todo o tempo com o povo, ainda que nós venhamos a pensar, nossa, mas eram tantos milagres e aquele povo ainda assim retrocedia, mas Deus estava ali. Ele proveu, né, o maná não estava bom, as codornas, né? Era frio, tinha a cortina de fogo, né? Todo o tempo. As roupas cresciam com eles no deserto. Os animais peçonhentos não tinham poder algum. Então ele estava todo o tempo conduzindo e guiando aquele povo através de Moisés, né? Então Deus falou também com profetas, Isaías, Jeremias, Elias, Samuel, também com reis, sacerdotes, profetas. Então, todo o tempo no Antigo Testamento a gente vai ver Deus falando com o homem, querendo ter relacionamento com o homem. E agora nós vamos falar na Trindade, nós vamos falar do Filho. Então, Deus teve o destaque na criação, a preeminência na criação. E agora o Filho, ele tem na redenção. Mas ele não está sozinho, né? Ele também está com o Pai e o Espírito Santo cooperando juntos. E a procedência de Jesus é Atos, abre comigo aí, 13:33, que diz assim: e foi para nós, o que somos os filhos destes antepassados, que Deus cumpriu a promessa que havia feito aos nossos pais. Pois assim como está escrito no 2º Salmo, você é meu filho e eu te tornei seu pai. Amém? Então aqui, né, Deus falando que ele é pai, né, de Jesus. João 3:38 diz: pois eu desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou e não fazer a minha vontade. Então, o que é a redenção do homem através de Jesus? A redenção é um livramento de algum mal, né? Foi o preço que Jesus pagou por nossas vidas, um preço de sangue, né? E vamos ver nesse versículo Mateus... Vamos ver então, Mateus 20, versículo 28, que diz... Estou falando muito rápido? Vocês devem ser exatamente como o Filho do Homem. Ele não veio para ser servido, mas sim para servir e para dar a vida como resgate por muitos. Amém. Então, eu comecei falando, né, de serviço, né? Jesus não deu a vida por preciosa, ele não levou em consideração a sua vontade, né? E ele veio para nos servir. É tão maravilhoso isso. Ver que um Deus se esvaziou e veio nos servir, né? E nos resgatar, né? Através da redenção. Colossenses 1:13-14 diz assim: Deus nos livrou do poder das trevas e nos trouxe para o reino do seu amado Filho, por meio do qual temos liberdade e perdão de nossos pecados.
Então Jesus, ele nos substituiu naquela cruz e ele se identificou com a gente. Então, substituição é agir ou ser usado no lugar do outro. Identificação é pensar, agir, sentir como aquele com quem se identifica. Então, pensa que Deus, né? Ele se colocou no nosso lugar para ser o nosso substituto, né? Ele nos substituiu. E ele se identificou com a gente aqui como homem, né? Quando ele andou aqui. Então, 1 Pedro 2:24 diz: Ele mesmo carregou em seu corpo sobre a cruz os nossos pecados. Ele fez isso não para que nós pudéssemos morrer para os pecados e viver para a justiça. Que nós pudéssemos morrer para os pecados e viver para a justiça. Foi pelas suas feridas que nós fomos curados. Amém. E o ministério de Jesus, irmãos, né? A gente teve a oportunidade de falar, né, sobre criação de filhos. Eu e o meu marido, pastor Denis. Te amo, tá? A gente falou de crianças, né? O Jesus, com 12 anos, ele já estava no templo, né? Maria e José perderam ele no caminho e ele voltou para o templo e estava lá aprendendo, né? Mas o ministério de Jesus mesmo, ele começa no batismo, né? Então, a gente vai ver aqui em Mateus 3, 16, 17, que diz assim: Jesus foi batizado e assim que se levantou da água, viu o céu se abrir e o Espírito de Deus descer sobre ele como uma pomba. E uma voz vinda do céu disse: Este é o meu filho querido, ele me dá muita alegria. Amém. Quem quer ir dar alegria para Deus? Amém. Quem quer ouvir isso? Meu filho, você me dá muita alegria. Né? Como que a gente tem vontade de falar isso para os nossos filhos, né? Através das atitudes deles. E todo o tempo, né? A gente quer ter alegria com os nossos filhos naturais. E Deus, ele quer estar alegre com a gente, né? E uma forma de nós alegrarmos a Deus é com choro, é com fé, porque nós temos que crer nesse plano para sermos salvos, né? Se a gente não crer que o Senhor Jesus veio, morreu, levou os nossos pecados, ressuscitou, está sentado à destra do Pai, este plano não vai valer pra gente. Então, através da fé, nós alegramos o nosso Pai. Amém? E logo após o batismo, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Foi tentado pelo diabo. Lembra que lá na criação, o diabo, né, através da serpente, tentou Eva e Adão e eles caíram, né? Então aqui, Jesus vence. Jesus veio como o segundo Adão, irmão. Ele vence o diabo com a palavra, com o que está escrito. Em Lucas 4, 5, 8, a gente vai ver o diabo falando, Então o diabo o levou para um lugar alto e lhe mostrou num instante todos os reinos do mundo. E lhe disse: Eu lhe darei todo este poder e toda essa glória, pois tudo isso me foi dado e eu posso dar a quem quiser. Lembra que eu falei que lá na criação, quando o homem peca, quando o homem morre espiritualmente, tudo aquilo que Deus tinha feito para o homem, que era governo de terra, foi entregue através do pecado nas mãos do diabo. Então o governo dessa terra, irmãos, está na mão do diabo. E vamos continuar aqui. Tudo me foi dado e eu posso dar a quem eu quiser. Ele fala isso com Jesus. Tudo isso será seu se ajoelhar e me adorar. Então Jesus lhe disse: As Escrituras dizem: adore ao Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Então aqui está Jesus, né, manifestando a vontade do Pai, né? Que nós venhamos a ter sempre comunhão com o Pai. Essa é a vontade do Pai. Esse foi o propósito que Deus nos criou. Nos criou para dominar, para governar, né? E nos deu tudo isso. Nos entregou pronto, mas nós perdemos. Mas através de Jesus,
Irmão, é muito maravilhoso isso, porque o plano está pronto. E sabe o que me deixa assim mais maravilhada? É que muitas vezes a gente, vendo tudo isso, tudo que Deus fez na criação, tudo que Jesus fez aqui na terra, tudo que o Espírito Santo faz hoje em nós, muitas vezes a gente não tem, a gente não consegue confiar em Deus para as coisas pequenininhas do dia a dia. E quando a gente olha para a magnitude de tudo que Deus criou, para o plano que Deus fez, a gente fala, uau, o que é grande demais para Deus? O que pode ser grande demais para aquele que criou um plano perfeito para nós? Um plano do início até o fim, irmãos. Não é fim, porque nós temos uma vida eterna. E quando nós aceitamos Jesus, essa vida só começou. Agora, irmãos, tem uma notícia triste para dar. Quem não aceita Jesus também tem um tormento eterno. E essa é a nossa responsabilidade de falarmos, né? Sobre o que Jesus é nas nossas vidas, o que Ele fez através de nós e o que Ele fez em nós, né? Porque se somos eternos em Cristo, somos eternos também para viver uma vida de tormento, né? Se você estudar escatologia, o plano ele não parou em Jesus. O plano está completo. O diabo é mais do que derrotado. Ele está debaixo dos nossos pés, né? Só que enquanto ele governa este mundo, ele quer enganar e levar muitos a perder essa salvação. E o desfecho disso vai ser morte espiritual e tormento eterno. Então, em contrapartida, nós que aceitamos a Cristo, e quando a gente fala assim, aceitar a Cristo, ai, mas você não sabe como está a minha vida. Irmão, se hoje eu estou aqui, se hoje a minha família está aqui, é porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E porque Ele nos tirou de um império de trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então não há nada que em você tenha que ser mudado que Deus não possa mudar. Veja bem, hoje, aceitando a Jesus, você não está livre, talvez, de toda uma consequência de uma vida passada errada. Porém, Deus te garante que nele somos mais do que vencedores e que agora, como justo, a sua vereda vai brilhando, brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Então é maravilhoso isso. Como diz o pastor Denso, é maravilhoso. E o plano está pronto. Basta você aceitar. Você vinha aqui, Romanos 10:9, né? Eu creio, eu confesso. Será que quando eu volto para minha casa tudo mudou? Não, irmãos, não foi assim com a gente, não. Foi buscando renovar a nossa mente dia a dia através da palavra. Essa palavra, ela nos liberta e essa palavra, ela nos mantém livres. Então não é um dia liberto, é sempre liberto através da palavra, através da renovação da nossa mente, né? Porque o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. Como que o diabo age na nossa vida? Ele vai agir principalmente na nossa mente, né? Jogando sofismas, né? Pensamentos, nossa, mas esse pensamento aqui, né? E esse pensamento, irmão, se ele não é bom, se ele não é perfeito, se ele não é agradável, põe para o lado. Pensa outra coisa. Memorize um versículo, né? Esteja ali com aquele versículo dentro de você, porque a palavra, ela não volta vazia. E a palavra, quando nós falamos a palavra, né? Em Salmos está falando que a nossa língua é como a pena de um habilidoso escritor. A nossa língua como uma pena. O que a gente fala está inteiramente ligado com aquilo que nós vamos pisar no nosso futuro. Então, quando nós falamos, né? Falamos o quê? Falamos errado? A palavra dita errada
Quando um pensamento vem, e talvez ele é um pensamento de medo, de incerteza, não é um pensamento que provém de Deus, é um pensamento que provém do diabo. E quando esse pensamento é falado, ele vai gerar morte, ele vai gerar medo, né? E quando nós meditamos na palavra, a palavra vai gerar vida em nós. E, olha bem, a boca mais perto do meu ouvido é a minha. Então, mas você não sabe o que o meu marido fala para mim, o que a minha esposa fala para mim, o que os meus filhos falam, o que o meu patrão, meu chefe fala. Irmãos, a boca mais perto do seu ouvido é a sua. Diga a palavra e Deus vai colocar o chão para você trilhar. Amém? Através da sua palavra. Irmãos, agora, do ministério de Jesus. Quando Jesus, estava aqui na terra, antes da morte, da crucificação, da ressurreição, o que ele nos mostrou? Ele nos mostrou que podemos vencer as tempestades. Marcos 4, 37 e 39 diz assim: uma ventania muito forte começou a soprar e as ondas batiam contra o barco com tal força que ele já estava quase cheio de água. E Jesus estava na parte de trás do barco, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe perguntaram: Mestre, estamos afundando, o Senhor não se importa? Jesus levantou-se e, depois de repreender o vento, disse para o mar: Pare, fique calmo. O vento então parou de soprar e tudo ficou calmo. Então Jesus vem nos mostrar que as tempestades, elas podem se levantar, mas com o poder da sua palavra, elas têm que parar. Amém, irmãos? Eu não anotei aqui, mas Jesus também vem nos mostrar que os montes, eles podem se transpor para o mar, através do poder da palavra. Jesus também nos mostrou que devemos buscar primeiro o reino de Deus. Lucas 10, 38 e 42 diz assim: Jesus e os seus discípulos continuaram o seu caminho até chegarem a certa vila, onde foram recebidos por uma mulher chamada Marta. Marta tinha uma irmã chamada Maria. Maria se sentou aos pés de Jesus para ouvir o que ele dizia. Enquanto Marta estava ocupada com o serviço da casa, Maria estava com Jesus, mas aqui eu acho que eu pulei um versículo. Marta então chegou perto de Jesus e lhe disse: O Senhor não se importa que minha irmã me deixe trabalhando sozinha? Diga-lhe para vir me ajudar. O Senhor lhe respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e se incomoda com muitas coisas. Somente uma coisa é necessária. Eu digo isso porque Maria escolheu a melhor parte para si mesma, e isso não lhe será tirado. Amém, irmãos? Então, Deus nos ensinou que primeiro nós devemos buscar o reino dos céus. Então, neste mundo é muito fácil a gente se embaraçar, É muito fácil a gente ter muitos afazeres, muitas questões para resolver, a gente querer com a força do nosso braço conquistar muitas coisas, mas nós devemos primeiro, é primordial que nós venhamos a buscar o reino de Deus. E Jesus aqui adverte Marta, dizendo que Maria escolheu a melhor parte. Ainda que o que Marta estivesse fazendo fosse lícito, Ela estava querendo, ela estava recebendo Jesus, os discípulos. Eu muitas vezes me vejo em Marta. E ela estava querendo, organizar tudo, deixar tudo ali pronto. De repente fazer uma comida para depois desse período de oração, Só que Jesus não estaria ali sempre, Ele estava passando por ali. Então muitas vezes os nossos afazeres que a gente, como dona de casa, hoje tem para fazer, amanhã tem também. E eu vou te contar uma novidade, depois de amanhã tem também. E aí, se você se embaraçar com essas coisas, você vai deixar de dar primazia, o que realmente é importante, que é buscar primeiro o reino dos céus. Amém? Deus também nos ensinou, Jesus, nos ensinou que a matemática do céu é diferente, irmão. Mateus 8, 1, 9 diz: Em outra ocasião, uma outra grande multidão se reuniu e não tinha nada para comer. Jesus então chamou seus discípulos e disse-lhes: Sinto muita pena de toda esta gente.
Já faz 3 dias que estão comigo e não têm nada para comer. Se eu mandá-los embora sem comer, eles morrerão pelo caminho, pois alguns deles têm vindo de muito longe. Os discípulos perguntaram: mas onde poderíamos encontrar comida para toda essa multidão no meio desse deserto? Mas Jesus lhe perguntou: quantos pães vocês têm? Eles responderam: 7. Então ordenou à multidão que se sentasse no chão. Jesus pegou os 7 pães, agradeceu a Deus, partiu e deu aos seus discípulos, que os distribuíram entre a multidão. E como tinha também alguns peixinhos, Jesus agradeceu a Deus e eles deu aos discípulos para que também fossem distribuídos entre o povo. Todos comeram, ficaram satisfeitos e em seguida se recolheram 7 cestos cheios com pedaços que sobraram. Havia mais ou menos, irmãos, 4.000 pessoas ali. Então a matemática do céu é diferente. Porque 7 pães e alguns peixinhos, não era peixinhos, serviram 4.000 pessoas e ainda sobraram 7 cestos. Amém? E você está com qual dificuldade aí, irmão, de provisão? A matemática do céu é diferente, irmão. Ele não levou em consideração as ofensas sofridas e o sofrimento. Ele te viu, irmão. Ele me viu através daquela cruz. João 13:1 diz. Aqui, em João 13, era festa de Páscoa, né, num contexto. E Jesus estava assentado com os discípulos. E Jesus estava sentado com os discípulos. E nessa cerimônia, né, nesse jantar, ele lavou os pés dos discípulos. Mas aqui, qual o contexto desse texto? João 13:1 diz: estava próximo a festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a hora dele ir embora deste mundo e voltar para o Pai. Ele tinha sempre amado aqueles no mundo e eram dele, e mostrou a eles o seu amor até o limite. Então, irmãos, Jesus, ele sabia que estava chegando a hora, e até nesse momento, ele quis estar ali, né? No último momento com os discípulos, ele lavou os pés dos discípulos, irmãos. E também Jesus nos mostra e nos fala que nós não estamos sós. Outra grande mentira do diabo é: você está só. Percebe que às vezes nós podemos estar muitas pessoas, mas com um sentimento de solidão. Isso é uma mentira do diabo. Você não está só. Mateus 28:18-20. Após Jesus aparecer para os discípulos na ressurreição, ele diz assim: Jesus, porém, se aproximou deles e lhes disse: Deus tem me dado autoridade sobre tudo que está no céu e na terra. Portanto, façam discípulos de todas as nações da terra, batizem as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensine a elas a obedecer todas as coisas que eu ensinei a vocês, e eu estarei com vocês todos os dias até o fim. Então, irmãos, nós não temos motivo para sentir solidão, para nos sentir só, porque nós não estamos sozinhos. Você tem um propósito nessa terra. E ele é personalizado, individual e intransferível. Agora, falando da Trindade, chegou o tempo. Jesus morreu, ressuscitou. E o que ele, né, nos falou sobre o Espírito Santo? Irmãos, quando nós falamos de Deus lá na criação, quando nós falamos de Jesus, né, no tempo aqui na terra, parece algo distante. Mas hoje, irmãos, estamos no tempo do Espírito Santo, né? E como é ter o Espírito dentro? Como é ter a pessoa do Espírito Santo nos ajudando e nos conduzindo em triunfo? Então, a procedência do Espírito Santo. O Espírito Santo procede do Filho. E o tempo está correndo. João 15:26-27 diz: Eu enviarei a eles, a parte do Pai, o Auxiliador. Ele é o Espírito da verdade que vem do Pai. E quando ele vier, falará a meu respeito. Vocês também falarão a meu respeito, porque têm estado comigo desde o princípio. Ele procede do Pai.
João 14, 16, 17, do 19 ao 21 vai dizer: pedirei ao Senhor e Ele lhe dará um outro auxiliador, para que esteja com vocês para sempre. O auxiliador é o Espírito da verdade. O mundo não pode aceitá-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem. Pois Ele vive com vocês e estará com vocês. Daqui a pouco o mundo não me verá mais, mas vocês me verão, porque eu vivo e vocês também viverão. Neste dia vocês saberão que eu estou em meu Pai, e saberão também que vocês estão em mim e eu estou em vocês. Aquele que conhece os meus mandamentos e os obedece, ele é quem me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. O grupo de música pode subir. Em 1 Coríntios 2, 9 ao 16, diz assim: mas como dizem as Escrituras, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem ninguém jamais imaginou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus nos revelou essas coisas pelo Espírito. O Espírito investiga todas as coisas, até mesmo os segredos mais profundos de Deus. E assim, ninguém conhece os pensamentos de outra pessoa, somente o Espírito que está dentro da pessoa e que conhece os seus pensamentos. Do mesmo modo, ninguém conhece os pensamentos de Deus a não ser o Espírito de Deus. Nós não recebemos o Espírito do mundo, mas recebemos o Espírito que vem de Deus, que podemos conhecer tudo que Deus nos deu gratuitamente. Quando falamos dessas coisas, não usamos palavras que nos foram ensinadas pela sabedoria humana, mas usamos palavras que nos foram ensinadas pelo Espírito, palavras espirituais para ensinarmos coisas espirituais. A pessoa que não é espiritual não aceita as coisas que são reveladas pelo Espírito de Deus. Ela pensa que tudo é uma tolice e que não pode entendê-las. Essas coisas que são reveladas pelo Espírito só podem ser avaliadas de maneira espiritual. A pessoa espiritual, porém, pode avaliar todas as coisas, mas ela mesma não pode ser avaliada por ninguém. Como dizem as Escrituras: quem conhece a mente do Senhor? Quem pode lhe dizer o que ele deve fazer? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém, irmãos. Sabe que nessa parte ontem, estava até falando com a Mayara hoje cedo, que contar uma experiência. Que eu estava preparando essa ministração, né? O Espírito Santo já tinha me conduzido a falar sobre a Trindade e já estava tudo pronto, tudo anotado. Quando eu fui colocar esse último versículo, 1 Coríntios 2, 9 ao 16, eu estava com o iPad e simplesmente a ministração apagou inteira. Ontem, 9h40 da noite. Sumiu tudo que estava preparado e eu só fiquei com esse versículo. E o final dele diz: nós temos a mente de Cristo. Amém? Só que antes, o Denis estava no culto de jovens com as meninas, né? Eu estava em casa só com o Daniel. Já estava tudo pronto, né? Eu estava tranquila, falei: nossa, tá tudo dentro, né? Dentro do iPad, eu pensava. E aí, quando sumiu tudo, eu fiquei sem chão, irmãos, assim, naturalmente falando. Porque eu pensava na igreja, cada roxinho aqui, e eu com nada preparado. Só que aí, 30 minutos antes disso acontecer, eu tinha colocado um louvor, que é até esse louvor que a Júlia ministrou hoje, cantou. E, irmãos, eu ri tanto dentro daquele quarto que minha barriga chegou a doer. Já riu tua barriga doer? Eu ri, mas eu senti uma presença tão maravilhosa dentro do meu quarto, que eu com os olhos fechados, parecia que eu estava assim, em uma, não sei, que eu estava numa conferência, sozinha, sentada na cama. E eu fiquei tão cheia. E o Espírito Santo falava: tá tudo dentro. Só que 30 minutos depois, apagou tudo, irmãos. Só que aí, eu liguei pro Denis, na hora eu mandei uma mensagem pro Denis e falei: amor, a ministração sumiu. Aí ele: não mexe, que quando eu chegar em casa eu vou tentar procurar aí. A notícia é: ele não achou, irmãos, não achou a ministração aqui. Ela evaporou. E eu falei: agora são 10h30. Tava tudo pronto, mas o Espírito Santo falou: tá tudo dentro. Irmãos, as crianças foram dormir.
E com a ajuda daquele que é o Consolador, o Auxiliador, eu fiz a ministração, né? Quando para mim o tempo seria curto, né? Hoje, apesar de eu ter ido dormir de madrugada, eu estou renovada, porque nós não vivemos pelo que vemos, irmãos. Nós vivemos pelo que cremos. E Deus já sabia que eu estaria aqui nessa manhã com a minha ministração pronta. E eu posso dizer que ficou melhor. Amém? Porque com a ajuda do Espírito Santo, tudo na nossa vida fica melhor. Amém, irmãos? E Deus é Espírito. Vê Romanos 4:24, eu já nem vou ler para vocês. Então, através do Espírito Santo, nós temos conexão, né? Nós temos livre acesso ao Pai. Por isso, nós somos um ser espiritual, né? Então, através do Espírito Santo, nós temos conexão com o Pai. E conhecer a Deus nos torna mais parecidos com Ele, com o nosso Pai. E como nós podemos conhecer a Deus? Através da sua palavra, através de Jesus e através do Espírito Santo. Porque Ele sempre vai nos comunicar as coisas do Pai. Amém. E nesse momento, né, eu quero perguntar se tem alguém aqui, eu não conheço todos, né? Ou alguém que nos acompanha pela live, se não entregou a sua vida para Jesus, né? Fica aqui uma oportunidade de fazer isso. Nós não sabemos o dia de amanhã, nós sabemos que hoje nós podemos ter a decisão, né? Está no nosso controle, irmãos, de decidir sermos filhos através de Jesus. Romanos 10:9 diz: se você declarar com sua boca que Jesus é o Senhor e acreditar com seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Amém. Então, se você tem esse desejo, irmãos, não deixa para amanhã não. Faça hoje, toma essa atitude. E você também que está aqui ou que nos acompanha pela live, né? Se não tem o batismo com o Espírito Santo, quer com a evidência de falar em outras línguas, né? Quer ter esse revestimento de poder, é um combo. Tá preparado, irmãos? Pai, Filho e Espírito Santo. É para você. Amém? Todos salvos? Todos fluindo? Amém. Vamos ouvir um pouquinho desse louvor, dessa música.